Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Cris. Eu sou a Ana Caroline. Eu sou a Aline. Eu sou a Ana Maísa. E eu sou o Rodrigo. E nós somos o IFSPcast. No episódio de hoje, é com grande prazer que recebemos o ator e youtuber cearense Max Peterson, que é graduado em teatro pela Universidade Regional do Cariri e atualmente faz graduação em Licença das Artes Cênicas em uma universidade de Paris. É também guia turístico na Descobrindo Paris. Seja bem-vindo, Max. Obrigado pelo convite. Estamos aí para conversar um pouco hoje. Para a gente dar início ao nosso podcast, gostaríamos de saber como e quando surgiu o seu interesse em estudar arte e teatro. Na verdade, eu comecei a fazer teatro muito cedo. Quando eu tinha meus 12 anos, 11 anos, eu fazia teatro, mas nunca foi um teatro profissional. Era um teatro de município, de prefeitura, porque as cidades no interior tinham muito esse incentivo de ter projetos sociais. E eu fazia teatro e comecei com esses meus 11, 12 anos e fui fazendo, fui crescendo, fazendo. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, eu ainda continuava fazendo teatro, e quando eu comecei a me perguntar o que era que eu ia fazer como vestibular, foi onde eu decidi que eu ia fazer teatro e eu ia realmente levar isso a sério. E foi daí, eu acho, que eu parti pro lado mais profissional. Pesquisando um pouco sobre você, vimos que antes de conseguir ir estudar fora, teve algumas dificuldades. Como foi passar por elas durante o período de transição do Ceará para a França? Foi sobretudo difícil, né? Porque, por exemplo, quando eu falei sobre a minha história na internet, como eu falo muito sempre, eu gosto de repetir isso. Eu nunca falo que eu quis expor uma situação difícil na internet como algo para dizer assim, eu tô aqui porque eu mereci. Não. É porque eu acho que realmente nessa transição que a gente tem, principalmente universitária, todo mundo vai passar por alguma coisa que pode ser considerado como história de superação. E quem não passou ainda vai passar. Então é tipo assim, tudo isso faz parte. Eu acho que quando eu falei realmente para que as pessoas, principalmente as que estavam passando por situações similares, entendessem que aquilo ali era temporário e que uma hora ia acabar. Então eu acho que o que me fez suportar as coisas que aconteceram foi saber que aquilo ali era temporário. Eu não sabia quanto tempo ia durar, mas eu sabia que não ia ser para sempre. Então, no caso profissional, né, voltando à parte do teatro e da arte, né, como foi esse processo de identificação profissional para você? Você já falou um pouco, mas se você puder aprofundar um pouco mais, tipo, como que você realmente reconheceu que aquilo era para você, que você poderia fazer aquilo dar certo, e qual que é a importância da artes cênicas na sua vida? Então, eu acho que eu nunca botei na minha cabeça. Não é que eu não botei que ia dar certo, eu também não botei que não ia dar. Mas a gente sabe que trabalhar com arte é um pouco complicado, porque assim, são meios, é um meio artístico que não é, principalmente no meio profissional e universitário, não é um emprego garantido. Não é uma coisa que você diz assim, eu vou sair da faculdade de teatro e eu já vou ter um emprego, como vários outros cursos que dão essa estabilidade com mais facilidade. Então eu sempre tive essa dúvida. E você ainda tem a sociedade que por trás vem e que lhe colocou pressão dizendo que você está escolhendo uma profissão que não vai lhe dar um retorno financeiro bom e que você deveria fazer algo que fosse mais instantâneo, como direito ou como medicina, ou engenharia, algo que o retorno financeiro é maior. Então é tipo assim, é uma certa pressão que eu tive que suportar e viver com essa dúvida de saber se realmente ia dar certo ou não. E deu certo, mas é como a Fernanda Montenegro mesmo fala, você não pode fazer teatro pensando em ganhar dinheiro. Você tem que fazer porque você gosta. O dinheiro, o sucesso, tudo isso é consequência daquilo que você faz. Como qualquer outra profissão, eu acho que quando você escolhe uma profissão pelo que você quer fazer e pela dedicação que você quer ter com ela, todo o resto vai vir como consequência e fruto daquilo que você plantou. Então foi para mim, foi um desafio diário
de viver com a sociedade que me julgava, que me pressionava esperando por esses resultados, e viver por mim esperando por esses resultados. Uma hora eles chegaram, e quando eles chegaram eu me toquei que realmente era o caminho certo que eu estava fazendo e que o tempo todo as coisas estavam funcionando. Só que como eu vivia me pressionando e me cobrando muito, eu mesmo não enxergava isso. Voltando um pouco para o negócio do teatro, você acredita que no teatro contemporâneo a representação no palco é mais valorizada do que o texto em si? Eu acho que sim, porque acaba que quando o corpo, ele não mente, sabe, no teatro. Você não consegue mentir com o corpo. Você pode ver que quando um ator ele atua muito ruim em um filme, na TV, no cinema, no teatro, é perceptível, porque eu me baseio muito nos meus métodos teatrais na memória, que até o que Pina Bausch também falava, que é tipo a memória como ponto de partida para a criação cênica. Então, eu vejo que, baseado nos estudos que fiz com ela, não com ela diretamente, porque ela já morreu, mas nos estudos que eu fiz com os textos dela, que é tudo que você vive é memória, então automaticamente você pode puxar isso de algo que você já viveu. Se eu tenho uma cena que é triste, mas a cena é o meu pai que morre, o meu pai está vivo, eu não vou conseguir interpretar isso. Não, não é assim. Mas eu posso tentar buscar nas minhas lembranças alguma coisa que me deixou muito triste e, com base nisso, ter o mesmo sentimento de tristeza que uma pessoa que perdeu o pai naquele momento. E aquilo ali, se eu conseguir trazer aquilo para mim, eu trago para a cena que eu esteja fazendo, seja do teatro, seja do cinema, seja o que for, algo verdadeiro. Porque a partir do momento que você faz algo que é baseado na memória, em algo que você viveu e presenciou, aquilo não tem como ser fake, não tem como ser falso, porque você realmente viveu aquilo. Então, automaticamente, o seu olhar, o seu corpo, a sua respiração vai passar a verdade para as pessoas. Então, eu acho que o teatro contemporâneo, com esses novos, não vou dizer novos métodos, mas com essa forma de criar coisas alternativas que vão além do Shakespeare, do Molière tradicional, do texto em si, ela permite muito mais nuances e muito mais criações do que você chegar e fazer exatamente aquilo que a gente já faz há 300, há 400 anos, que é exatamente a mesma forma de se falar, a mesma forma de se mexer, a mesma forma de estar no palco. Então, eu acho que sim, que valoriza mais do que o texto, sabe? O corpo. Em sua experiência com o teatro, como você acredita que o drama age sobre o espectador? Você acredita que as pessoas frequentam o teatro para encontrar experiências específicas? Eu acho assim que é muito variado, sabe? Tem gente que vai pro teatro porque não tem nada para fazer em casa e vai, como a gente vai pro cinema, vai para espairear a cabeça. Tem gente que vai para julgar, que é um ator que tá indo para julgar se o outro ator tá atuando bem ou tá atuando mal, se tá fazendo aquilo certo. Tem gente que vai por curiosidade, porque não conhece nada. Então, é muito variado, sabe? Mas eu acho que o mais importante do teatro, além de trazer a emoção e de despertar algo dentro da pessoa, é você dar o que falar, sabe? É você trazer essa crítica, seja ela construtiva ou desconstrutiva. É você fazer com que as pessoas saiam do teatro comentando sobre o seu trabalho, falando sobre, discutindo sobre o porquê aquele tema que você abordou, o que é que aquilo lhe tocou, o que é que aquele lhe arremeteu. Então, eu acho que é igual quando a gente vê um filme que tem cenas que tocam a gente muito forte, e o teatro também tem essa função. Só que no teatro ainda chega a ser mais real e mais forte, dependendo do que você for assistir, porque você está lá. Então, se você se conecta com o que você está vendo, é você e o ator no palco. Então, é quase como se aquela pessoa estivesse fazendo aquilo para você. Bom, o filósofo Nietzsche ele defende que o teatro acontece entre 3 pilares: os atores, o poeta e os espectadores. Dentro dessa perspectiva, a gente pode observar que o gênero teatral ele tem a sua importância filosófica e artística, que é muito mais profunda do que a gente vê. Qual a importância do teatro para a formação do senso crítico e entendimento do mundo, da sociedade? Eu acho que, assim, todo mundo deveria fazer um pouco de teatro, sabe? Nem que fosse um mini curso para poder se libertar e abrir a cabeça, sabe? São vários pontos que a gente poderia tocar, que a gente poderia fazer um podcast inteiro falando só sobre isso, mas eu acho que o teatro ele tem essa capacidade de abrir a mente e a cabeça das pessoas, sabe? Porque você perde um tabu com o corpo, você perde um tabu
com o outro, você perde um tabu com a fala, por exemplo. Como professor, eu acho que todo curso de pedagogia deveria ter uma cadeira que fosse teatral, porque não adianta para o professor ele saber aquele conteúdo 100% e ser uma pessoa mega inteligente se ele não sabe se expressar, se ele não sabe passar a mensagem do que ele tem na cabeça para o outro que está ali sentado, querendo ver o que é que ele tem. Se ele é um professor que chega e fica sentado na sala de aula, naquela cadeira da mesa e fica, do que um professor que se levanta, que interage, que tem um gesto, que tem um corpo presente ali. Então, isso é um exemplo que eu estou dando com a questão da pedagogia, mas eu acho que se encaixa com tudo. Então, a comunicação é muito importante, sobretudo nos mundos que a gente vive hoje, que é um mundo tão virtual, um mundo tão conectado, que a comunicação é a base de tudo. Então, eu acho que mais vale uma pessoa que sabe 50%, mas que se comunica 100%, do que uma que sabe 100% e não se comunica nada de nada. Então, porque aquela que sabe pouco vai saber expressar muito bem o pouco que ela sabe, comparada a outros. Então, eu acho que o teatro tem essa importância, assim. Eu acho que todo mundo deveria fazer um pouco de teatro ou frequentar mais esses espaços artísticos para poder quebrar esse tabu, porque às vezes é a vergonha e o medo e esse tabu que a gente cria com nossa criação, com religião, com qualquer outra coisa, que faz com que nos impeça de voar mais longe, sabe? Quais as suas principais motivações e influências para se tornar o profissional que é hoje? Eu me inspiro... Eu nem sei, deixa eu pensar aqui, porque assim, eu não me vejo como uma pessoa, não que eu não me veja como profissional, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito pé no chão. Então, apesar de ter números que crescem muito nas redes sociais, apesar das coisas estarem acontecendo ao meu redor, eu sempre procuro ser a mesma pessoa do que eu era antes. Claro, tentando evoluir. Mas aí eu nunca fico parando para me pensar e dizer assim, ai, me tornei um profissional. Mas de inspiração, tem tanta gente, eu não posso abrir a boca e falar uma pessoa em si. Mas eu acho que sempre que eu estou vendo uma entrevista, ou uma peça, ou um filme, ou uma música, se aquela pessoa me despertar alguma coisa que me inspira, eu vou pegar aquilo ali para minha vida. Então, eu acho que seria isso. E nem tanto como profissional, mas como o Max Peterson mesmo, o ser humano, sabe? Em seu canal no YouTube, você tem vários vídeos onde mostra pontos turísticos da França e aborda um pouco do contexto histórico por trás deles. Qual a importância dessa correlação de áreas como a história e as artes? Eu acho que assim, é despertar a curiosidade das pessoas. Porque, por exemplo, eu falo pelo exemplo de Paris, mas poderia ser qualquer outro lugar. Quando eu cheguei em Paris, foi onde eu realmente me dei conta que eu estava num local que era milenar, que é uma cidade que tem 1.000, 2.000, 3.000 anos, se a gente for pegar desde o começo de tudo, e que ali onde eu estava passando, fosse na farmácia, em qualquer rua, talvez tivesse acontecido algo muito interessante ou muito importante para a história da humanidade. Então eu comecei a ter essa curiosidade de pesquisar sobre as coisas. E aí foi onde me veio essa vontade de passar isso para as pessoas, de dizer assim, a gente está o tempo todo passando pela história, vivendo a história, passando por arte, vivendo a arte, mas às vezes a gente não conhece, às vezes a gente nunca pesquisou, às vezes a gente não sabe. Então, é tão gostoso quando você está passando por um local e você sabe que aquilo ali aconteceu algo, que você acaba valorizando ainda mais o local onde você está, porque você sabe que você está num local historicamente importante, pelo menos eu penso assim. Então, para mim, a importância de mostrar esses pontos e falar sobre eles é porque, principalmente nessa geração que a gente vive hoje da internet, que as pessoas são muito mais preocupadas em postar uma foto no Instagram do que viver o local onde elas estão, é de dizer assim, para um pouco, presta atenção onde é que tu tá, valoriza esse local onde tu tá, que isso não vai te fazer mais inteligente ou mais burra do que o que você realmente é. Você só vai ganhar um ponto a mais na sua viagem, na sua vida. E isso podia ser em Paris, pode ser em Fortaleza, pode ser onde você estiver. Sempre que você tiver uma curiosidade de querer conhecer aquele local melhor, você vai descobrir coisas que vão mudar completamente a sua visão sobre os lugares. Vimos que você está participando só das gravações do seu primeiro filme, o Bem-vindo a Quixeramobim.
Parabéns, primeiramente. E você pretende continuar atuando ou tem diferentes planos para o futuro? Assim, minha base foi o teatro, né? Antes da internet, eu já venho do teatro. Então, para mim é algo que é crucial, eu continuar atuando. Só que a vida, querer não é poder, né? Tipo assim, é poder também. Mas isso é muito relativo. Quando eu falo querer não é poder, no sentido assim, ó, eu, por exemplo, eu nunca achei na minha vida que eu fosse me tornar um youtuber. Eu posso ousar dizer que eu tinha até preconceito com esse termo youtuber. E me tornei um por ironia do destino. Então, é tipo assim, se eu voltasse 5 anos no tempo, eu jamais saberia que eu seria youtuber. E hoje a minha vida é praticamente em torno disso. Então, a vida reserva certas coisas pra gente que às vezes a gente não espera. E isso não quer dizer que isso seja ruim, entendeu? Às vezes a gente tá tão focado de ir pro lado esquerdo que a gente não vê que o lado direito é tão bom quanto o lado esquerdo e vai proporcionar tão boas coisas quanto o lado direito, entendeu? Então, tipo assim, é muito explorar o que a vida tem para oferecer, dentro daquilo do que você quer fazer também, né? Então, eu acho assim, que da minha cabeça eu quero continuar atuando, mas aí só o futuro que vai dizer como é que vai ser. Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast, infelizmente. A gente gostaria de saber se você tem algo a acrescentar, alguma consideração final. Não, é assim, eu não sei se as pessoas que estão assistindo o podcast agora, escutando, se elas conhecem um pouco da minha trajetória. No grosso, eu saí do interior do Ceará e vim fazer faculdade de teatro em Paris. E, tipo assim, o tempo todo eu cresci num meio que teve tudo para que eu não conseguisse chegar lá. Porque você imagina a pessoa pobre que sai do interior, artista, para ir morar numa capital que não conhece ninguém, com pouquíssimo dinheiro no bolso, para tentar conseguir tudo do zero, e sem diretamente perder o sotaque ou aquilo que é, sem se tornar uma outra pessoa para impressionar os outros, conseguir a mesma coisa que outros. Então, é tipo assim, ao todo eu só quero dizer assim, não desistam das coisas que vocês querem fazer, porque elas são possíveis. Claro, não tenham sonhos deslumbrados, não se deslumbrem. Há uma diferença entre ter um objetivo, correr atrás das coisas e se deslumbrar, sabe? É tipo assim, entendam o que vocês querem fazer, quando vocês conseguirem entender, foquem esses objetivos, vejam o que é preciso e vão atrás e se joguem. E se der medo, vai com medo de tudo, porque a vida é realmente isso. Se nada der certo, a gente volta. Então, é metade de raciocínio e metade de loucura. Tem que ser um equilíbrio dos dois e viver, porque a vida da gente é só uma, né? Verdade. Eu queria fazer uma pergunta, a última. Qual lugar, assim, em Paris, né, que é onde você mora, que você mais gosta, assim, ou que você viu, assim, que aconteceram coisas na história que você achou tão interessante que virou seu lugar preferido? Eu gosto muito de Montmartre, que, para quem não conhece, que é uma referência, é o bairro onde se passa o filme da história da Amélie Poulain. Mas eu não gosto diretamente por causa do filme. Eu gosto porque é um dos primeiros, é um dos lugares mais antigos de Paris, se a gente for pegar a região de Paris. E aconteceu muitas coisas históricas lá, e lá é super poético. Você anda por lá, você vê artistas de rua, é todo clichê parisiense tá lá, mas Paris é um clichê, então é uma mistura de, parece que tá no filme, mas a cidade realmente é isso. E aí você sobe morro, desce morro, você fica vendo a cidade, assim, uma vista panorâmica, então para mim é muito poético, parece que eu tô dentro de um filme. Então, um dos lugares que eu mais gosto é Montmartre. Legal. Bom, falando em filme, tem uma pulga atrás da orelha, assim. Não sei se você viu que na Netflix lançou um tempo atrás uma série que chama Emily in Paris, né? Que tem a moça e ela tá lá em Paris e ela faz um monte de coisa lá, né? Eu assisti até e eu achei muito engraçado, assim, porque eu nunca tinha pensado em Paris desse jeito, né? Tipo, quando eu assistia alguma coisa que tinha a ver com Paris, eu via muita coisa, assim, aquela coisa chique, sabe? Bem diferente, assim, do que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. Aí eu queria saber assim, se você já assistiu, ou se não também, ou se você saberia dizer, assim, comentar se é parecido mesmo com aquilo que tem na série, se geralmente as produções elas retratam mesmo o que é Paris, ou é só uma retratação para ser mais bonita, assim, pra gente que é de fora. E não é, sabe? Eu falo muito que assim, a série não está mentindo, mas também
é um universo muito paralelo de Emily, porque da mesma forma que no Brasil quem é rico vive de um jeito, e quem é pobre vive de outro, e quem é na média vive de outra forma, Emily também viveu de várias formas ali em Paris, porque eu falo, Emily veio dos Estados Unidos, Emily ganha em dólar, Emily veio com emprego garantido, Emily era toda jovem, bonitinha, entendeu? Então, tipo assim, eu não duvido que nada daquilo que ela tenha vivido tenha sido real, não. Sim, poderia ter acontecido na vida real, mas a vida real, normalmente, não é isso. Ou não é só isso, entendeu? Então é tipo assim, é uma maquiagem do cinema que também faz parte, porque o pessoal, mas Paris não é só isso, a cidade, eu disse, não, mas a gente tá assistindo para ver só isso, porque ninguém, nossa consciência, principalmente nesses tempos de pandemia que a gente vive, quer abrir uma série para ficar vendo tragédia, a gente quer ver coisa bonita mesmo, a gente quer ver a alienação e a gente quer ver contos de fada, então é tipo assim, é uma fração do que Paris é, mas Paris não é só aquilo. É muito bom, muito bom. Gostei da sua resposta, foi maravilhosa. Aplausos, entendeu? Que aclamação. Bom, infelizmente, a gente está chegando agora realmente ao fim do nosso podcast. Novamente, a gente gostaria de te agradecer, Max, por ter aceitado o nosso convite, né, compartilhado sobre a sua experiência aí em Paris, como que você lidou com todas essas dificuldades, adversidades, que é muito legal a gente saber de tudo isso, né, as pessoas também saberem. Essa mensagem que você deixou no final também é super importante, sobre a gente persistir nas nossas coisas, no que a gente quer, no que a gente acredita, né? E a gente agradece também a você que está nos ouvindo, né, que nos ouviu até aqui nesse podcast. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no YouTube, nas nossas plataformas de áudio. Basta pesquisar por IFSPcast. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Um cheiro, menino.